Ok, pessoal, boa noite. Nós vamos dar continuidade à nossa matéria de educação corporativa. No tópico da matéria que nós paramos foi passos para a implementação de programa de treinamento. Nós já vimos na última aula o levantamento de necessidades. Eu estou retornando nesse levantamento de necessidades para terminar esse capítulo, digamos, de uma vez. Nós vimos que é importante identificar da melhor forma e do foco de treinamento, analisando a empresa, a tarefa e a pessoa. Né? Quer dizer, nós precisamos entender que empresa que nós estamos trabalhando, qual é a nossa tarefa, né? O nosso objetivo e quais as pessoas que nós vamos efetivamente. Nesse levantamento de necessidade, o primeiro passo para o diagnóstico da necessidade é a identificação de fontes para levantamento de necessidade de treinamento, que nós chamamos de LNT, e mapeamento de competências, que evidenciará quem deve ser treinado, o que deve ser aprendido, daí afora. Se houver falha nesse processo de identificação, nós já falamos isso da aula passada, todo o nosso programa fica sem sentido. A parte mais importante do programa é levantar essa necessidade. Muito bem. Nesse processo, nós vamos trabalhar com a aplicação de questionários específicos, né, para o mapeamento de necessidades, solicitação de supervisores, o que o supervisor gostaria que fosse enfatizado, daí afora. Avaliação de desempenho, observações, né, que nós temos sempre, entrevistas que nós podemos fazer com chefias, podemos fazer reuniões interdepartamentais, né, entre departamentos, para a gente fazer o que nós podemos pegar desse pessoal para poder usar no treinamento. Podemos ter resultado de pesquisa de clima organizacional, né? Quem sabe já foi feito, mas podemos usar isso. Podemos fazer um exame de seleção de empregados, né? Como que é feito o recrutamento interno, né? Como que é, a reação de cada um, como é que foi, não sei o quê. Entrevista de saída, né? Cada um que saiu, o que falou da empresa, se gostou de trabalhar, se não gostou, se reclamou de alguém. Análise de cargos, né? Podemos fazer análise de cargo para ver o que cada cargo exige de competência, né? Para que nós possamos realçar isso no treinamento. Os relatórios gerenciais, né? São fundamentais. Recomendações da própria auditoria, que muitas vezes foi quem pediu para fazer o treinamento. Análise de movimentação de funcionários, né? Por que tem muito absenteísmo, muita rotatividade, por que o pessoal pede muita licença, e necessidade decorrente de modificações do trabalho, né? Então, vamos dizer, nós precisamos comprar um novo software, vamos implementar esse software, vamos mudar o processo. Dentro desse programa todo, aí nós entramos no projeto do programa, que é basicamente a definição dos objetivos do programa, os treinos. Né? Devemos definir o tipo de treinamento a ser administrado, né? Que aí deve ser avaliado para melhor adequação aos objetivos e competências. O treinamento de integração, que ocorre quando há funcionários ingressantes na empresa, né? Então, um funcionário, quando é novo na empresa, nós vamos dar um treinamento para ele, mostrando para ele a empresa como um todo, né? Procurando sociabilizá-lo com a empresa, ambientá-lo com a empresa, com as pessoas, às vezes o próprio departamento, daí afora, né? Quando é no sentido técnico, aí já é aplicado uma capacitação, né, para habilidade específica, por exemplo, num torno, por exemplo. Né? Então, você tem que basicamente fazer essa integração para a pessoa poder realmente se integrar. Podemos fazer um treinamento comportamental, né, que o enfoque aí está baseado na melhoria das relações humanas, né, falando de comportamento. Às vezes comunicação, os departamentos se comunicam bem, habilidades intra e interpessoais, né, as pessoas às vezes não se relacionam muito bem, isso tudo faz parte desse treinamento comportamental. E o treinamento gerencial, que busca preparar gestores para melhor representar a empresa, gerir a equipe, tomar decisões, estabelecer visões de futuro, desenvolver criatividade na busca de soluções para a empresa e daí afora. Vocês notam que é um trabalho que nós estamos mostrando para vocês,
né, esse treinamento ele está sucinto, né? Ele é uma forma de dar uma ideia geral para vocês, no sentido de vocês entenderem como que se faz o treinamento. E para implementar esse programa, nós temos a aplicação de métodos de treinamento no local de trabalho ou fora dele, bem como técnicas de desenvolvimento. Quando eu vou implementar um programa, quando eu vou dar um treinamento, nós já falamos anteriormente, eu não preciso fazer isso dentro da empresa, né? Eu posso fazer isso fora. Às vezes tem pessoas que preferem até que saia para fora, né? E você faz um treinamento, por exemplo, no final de semana, num sítio, ou faz num hotel, durante a semana mesmo. Por quê? Porque você quer tirar o pessoal do ambiente do trabalho. Para quê? Para dar uma ideia de inovação, né? Para quebrar aquele vício, digamos, da empresa, ir todo dia, do funcionário, ir todo dia para a empresa, ir lá, bater ponto, dar bom dia para todo mundo. Quando você leva para um hotel, ou você leva para um treinamento externo, que seja em qualquer lugar, você quebra esse ritmo. Isso pode ser extremamente positivo no que tange a pessoa absorver, o funcionário absorver, né? Nessa implementação do programa, o mercado hoje oferece um grande número de metodologias para essa capacitação. O ideal é que o profissional de recursos humanos conheça os principais para efetuar uma escolha adequada. Os principais tipos de estudo de caso é um tipo de simulação que visa dar oportunidade ao aprendiz de aprimorar seu processo decisório em situações reais futuras. Está voltado para fornecimento de oportunidades de participação no mesmo tipo de processo decisório que o trabalho futuro exigirá. Quer dizer, então você já coloca ali alguma coisa, né, um estudo de caso, de alguma coisa que lá na frente vai ter mesmo. Né? Pode ser alguma coisa até real, né? Mas às vezes você pode simular uma situação que não é muito real. Aí depende muito do quer, que você quer fazer, né? Você que decide. Né? Para sua efetividade, deve-se evitar pensar numa única solução ideal, né? Pois às vezes não existe solução ideal. Às vezes só existe aspecto positivo e negativo de cada solução. Outro ponto muito legal também é que, vamos dizer, às vezes tem duas pessoas que encontram duas boas soluções, né? Então, por isso que a gente tem que estar com a cabeça muito aberta, né? Para ouvir e entender o que cada um fala. E deve também analisar as decisões e o processo que foi seguido para a escolha. Né? Que você percebe as pessoas, né? O nível das pessoas que estão participando. Tem o laboratório, né? Que é a experiência de aprendizagem que os participantes interagem com materiais brutos, né? Ou seja, com ou sem orientação de um facilitador, com base na experimentação, né? Vivência e prática. Então, você coloca a pessoa para participar de um determinado processo, aonde você pode orientar ou não orientar, né? Você deixa o cara solto lá para ver o que ele vai fazer. Né? Tem uma demonstração, que é a apresentação adequadamente preparada com explicações orais, visuais, para mostrar como executar um procedimento ou tarefa. Fóruns e ciclos de debate, né? São espaços para discutir e compartilhar informações e experiências em relação a um determinado tema, que pode contribuir para o aperfeiçoamento do processo da empresa e o desenvolvimento de competências. Pode ocorrer presencialmente ou à distância, né? Aí, por intermédio de recursos de interatividade, sei lá, aí você que decide isso. Depende muito de tempo, depende muito de, de facilidades, né? Isso você tem que ver. Às vezes a empresa tem todo um sistema, ela está acostumada, por exemplo, a fazer uma reunião gerencial online toda segunda-feira de manhã, por exemplo. Então, putz, você usa isso aí para fazer um treinamento na sexta-feira, tá certo? Os caras já estão acostumados a se reunir na segunda, vai reunir na sexta também. Pronto, é fácil. Não é nenhum problema. E tem os seminários, que é a preparação prévia de um tópico para a discussão, sendo que o instrutor, né, o facilitador, sei lá, é responsável por organizar as discussões, levando o grupo a formular conclusões. Pode ser individual ou equipe, com a apresentação da descoberta para o público interessado lá. Ou seja, você pode fazer um seminário, né,
colocando um determinado tópico, né, e deixando o pessoal falar. Tipo brainstorm. Pode falar o que quiser, ninguém pode criticar ninguém, e um tem que respeitar a posição do outro, daí afora. Né? Isso é fundamental. Avaliação do programa. Todo o processo, né, em todo o treinamento que a gente dá, isso tudo que nós estamos falando é fundamental, mas a avaliação é fundamentalíssima. Porque através da avaliação, inclusive, eu já comentei isso, eu trabalhei muito com treinamento, eu usava muito avaliação, assim, para ver as merdas que eu fiz, as bobagens que eu falei, os negócios que, putz, sabe? Putz, que legal que eu usei isso, nossa, que deu um resultado legal, putz, eu tenho que colocar isso aqui. Às vezes você coloca um filme, né, meu bom? Você coloca um pedaço de um filme para fazer um negócio lá, putz, você acha que vai ser o the best. Chega lá uma bosta, né? Ninguém gosta, o negócio não dá o resultado que você espera. O pessoal enxerga uma coisa que você não enxerga. Putz, é uma foda. Aí a avaliação serve para quê? A avaliação serve para isso. Para você saber a reação que o pessoal teve do aprendizado. E é muito legal, né? Porque você aprende muito, né? Putz, treinamento é um negócio assim entusiasmante, né? Porque parece que você está ensinando, na realidade você está aí aprendendo, né? Porque as pessoas ensinam muito a gente, né? E aí, para prover o aluno de opções de escolha, teremos uma explanação de 3 métodos que a gente usa aqui, que é, vamos dizer, básico a nível de avaliação, que é o Donald Kirkpatrick, o Jack Phillips e o Perry. Né? O modelo de Kirkpatrick, segundo esse Donald aí, ele tem 4 níveis de avaliação, né? Que é avaliação de reação, que é a satisfação com o programa, material didático, carga horária, né? Que você coloca lá, o que você achou do nosso programa? O que você achou do material didático? O que você achou da carga horária? O que você achou do instrutor? Que nota você daria para o instrutor? O que você achou dos recursos? O que você achou do coffee break? O que você achou do ambiente? Que foi difícil chegar aqui, blá, 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 sei lá. Você pergunta o que quiser. Tem a avaliação da aprendizagem, que refere-se ao que os participantes aprenderam. Na realidade, eu não falei isso antes, me perdoe, você faz um tipo de um questionário. Nesse questionário, você tem que colocar, basicamente, isso que nós estamos falando aqui, que é a reação das pessoas, o que elas avaliaram com relação ao aprendizado, né, aprendizagem, né, se o material foi um material legal, se ela achou que isso aí ajudou realmente. Né? Mudança de comportamento. Avalia se o participante colocou em prática no trabalho do conteúdo, né? Aí avalia o que há de diferente do comportamento do participante após as intervenções do treinamento. E os resultados. Avalia se a aplicação do conteúdo no trabalho foi capaz de causar impacto favorável no resultado da empresa. Né? Isso é muito importante, né? Se a empresa teve retorno, porque basicamente é aquilo que nós já falamos. A empresa não dá nada de graça, ela quer ter retorno. Né? Então, se ela está fazendo um tratamento para as pessoas se entenderem melhor, né? Quer dizer, você chega lá uma semana depois, vai almoçar com os caras estão se matando. Quer dizer, então, seu treinamento foi uma bosta. Né? O modelo do Kirkpatrick, do Jack Phillips, já é diferente. Ele propõe um 5º nível de avaliação, que é o retorno de investimento, né? Que a gente chama de... Ele coloca, por exemplo, definição dos objetivos de treinamento, plano de avaliação, coleta de dados durante e após o programa, análise de dados, isolamento dos efeitos do programa, conversão dos dados em valores monetários, tabulação dos custos do programa e o cálculo do ROI, né? Além da identificação dos benefícios intangíveis. Então você nota que ele já coloca alguns pontos aí até meio difícil de mensurar, né? Porque quando você fala em tangibilidade, é alguma coisa que você não pode, tipo na base do eu acho, né? É o subjetivo, né? É aquela hora que você chega pro chefe e fala, chefe, e aí, você achou que foi bom, não foi bom? Se o cara não vai muito com a sua cara, puta, não foi muito bom, não veio resultado. É um problema isso. Mas ele leva isso como um fator que pode ser positivo nessa avaliação. Né? E o fundamental de todo o negócio, que é a comunicação do resultado. Né? Você tem que comunicar o resultado para a empresa, principalmente por recursos humanos.
Porque geralmente é recursos humanos que te contrata, né? Geralmente, às vezes é diretor, às vezes é o diretor da área, pode ser o dono da empresa, mas você vai ter que comunicar resultado, né? E você não pode falar, nossa, o pessoal adorou, nossa, eu sou ótimo, eu sou demais, eu sou não sei o quê. E o cara vai lá, a produtividade dele continua uma bosta, o relacionamento dos caras é uma merda, quer dizer, pô, sabe? O cara vai falar, puta, esse cara é bom de conversa, né? Mas na hora de realmente dar, mostrar resultado, ele. Né? E, por fim, tem o modelo do Perry, que propõe avaliação antes e depois do treinamento com foco na melhoria de desempenho individual. A proposta dele baseia-se na elaboração de um plano de ação pelo participante, que contempla um planejamento de aplicação dos conhecimentos e habilidades, e algum tempo depois, né, em reunião com o seu gestor, reportar as mudanças e metas conquistadas. Quer dizer, você vai lá, dá o treinamento, faz todo o negócio que precisa fazer, mas você faz uma avaliação do cara. E depois de algum tempo, né, no caso aqui ele cita meses, você volta lá e quem sabe você pode fazer um novo questionário, uma nova conversa, sei lá o que você vai bolar, para ver se realmente mudou. Né? Se o cara antes era. O pessoal se dava mal, agora como é que o pessoal está se dando? A produtividade antes era assim, agora está assada. E daí afora, né? Essa é a forma que ele coloca como fundamental, né? Como importante para saber se o treinamento foi bom ou não. É lógico que se o treinamento é bom, os caras vão pedir para repetir. Às vezes pode não pedir para não repetir aquele que você fez, mas eles veem que você efetivamente consegue bons resultados, eles te chamam de volta para fazer treinamento. E isso para a gente que ganhava era fundamental, né? Porque lógico, a empresa veio e fala, não, eu quero você porque você conseguiu chegar num patamar legal para mim. Às vezes, já aconteceu comigo, de eu trabalhar para a empresa e a empresa, eu estar com muito treinamento, os caras vão mandar o fulano de tal. Não, 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 nós queremos aquele que veio aqui da última vez, o Gifone, porque fez. Às vezes acontecia o contrário. Não, nós queremos aquele, não queremos Gifone, queremos outro. Lógico, né? Isso aí vai muito de sintonia, vai muito do cara aplicar bem os recursos que ele tem para poder chegar no resultado que a empresa precisa. Isso é fundamental. Ok? Ok, pessoal, obrigado.